Visões de Robert Atsushi. 20 de fevereiro de 2018. Eu abri uma nova filial para começar um novo trabalho por ordem de Deus. O Senhor Jesus disse que eu não seria mais arrebatado ao céu e inferno. Mas as minhas visões continuam e eu tenho que passar para a igreja. É importante essa mensagem que irei passar como advertência e aviso da parte de Deus. Vou relatar as ações dos espíritos estranhos que usam os falsos mestres. O Senhor me mostrou em uma visão, um pastor orando por um rapaz. Ele estava tentando passar a unção para o jovem. Sombras negras saíam de dentro do pastor e entrava no moço. Aquelas sombras são demônios. Em uma transferência de unção, o falso profeta pode passar legiões de demônios enganadores para o corpo de uma pessoa. Transferência de unção não existe, busque a unção que vem de Deus. Imagine uma pessoa pagando preço na santificação e oração e Deus lhe enchendo de azeite. E uma pessoa que não gosta de orar e nem santificar, vai querer o caminho mais fácil, que é receber a unção da pessoa que pagou o preço e operar as mesmas coisas que ela. Isso não existe. Quando os azeites das virgens loucas se acabaram, elas não conseguiram pegar o azeite das virgens prudentes. O pastor que ensina a transferência de unção é um enganador, saia da igreja dele. Os falsos profetas têm colocado um peso financeiro nos ombros do povo. Suas igrejas são instituições financeiras habitadas pelo deus Mamon. Os falsos profetas fazem campanhas para atrair o povo com planos de arrecadarem dinheiros. E muitos têm contribuído para que as portas do engano continuem abertas. Eles são criminosos, têm matado muitos espiritualmente com o veneno dos seus ensinos e conhecimentos. Suas doutrinas não são saudáveis e nem importantes para o reino de Deus. Eles têm manipulado a palavra de Deus, acrescentando aquilo que é da carne. Deus irá cobrar a cada um por aquilo que ensinam. A doutrina deles faz o povo pecar, causando deterioração em suas vidas espirituais, abrindo legalidade às possessões demoníacas. Quem tem discernimento espiritual julgará as palavras que saem da boca de um falso cristão, sentirá uma diferença na sua unção. Para subir em cima do altar tem que estar com a vida santa para que o Espírito Santo use. Aqueles que sobem em cima do púlpito com a vida cheia de pecados dão lugar a outros espíritos. Eles dizem que são sacerdotes mediadores e têm todo o poder para fazer tais coisas. Eles não têm poder, essa doutrina é maligna. Quem tem poder é Jesus, não eles. Igrejas que aceitam qualquer pregador sem conhecer a sua vida e dar oportunidade para pastores profanos. Isso traz maldição para dentro das igrejas que são santas. Igrejas que aceitam qualquer movimento pentecostal e espíritos estranhos. Está havendo uma mistura do santo com o imundo. São os falsos profetas que fazem isso. Saiam desses sistemas babilônicos e procurem igrejas simples e pequenas. Fujam de grupos que falam mal da doutrina do corpo. Eles estão falando até as datas da vinda de Jesus. Deus abomina quem faz cálculos para a vinda de Jesus. Nesses finais de tempo os falsos profetas vêm se multiplicando iguais formigas e variedades de doutrinas estão começando a surgirem com eles. Talvez você tenha sido doutrinado nos ensinos modernos ou fez curso ou faculdade teológica que foge da realidade das Escrituras. Você pode estar espalhando nesse momento essas heresias sem saber por que foi assim que aprendeu. Essas falsas doutrinas está deixando muitos doentes espiritualmente. Mesmo na inocência, isso lhe faz um falso profeta legítimo, pois o sem querer é pecado. Reveja os seus conceitos e leia somente a Bíblia.
Recomece do zero. Esqueça-se da falsa doutrina que aprendeu e faça uma nova aprendizagem dentro do Evangelho verdadeiro. Até agora sua casa foi construída na areia. Recomece com novos fundamentos espirituais e edifica na rocha que é Jesus. Tenha raízes nessa rocha, tenha estrutura em Jesus para que resista à tempestade das tentações nos dias maus. Eu tenho uma advertência aos pastores. O Senhor me revelou que tem pecados ocultos dos membros. Pastores sabem dos pecados do adultério dos casados e dos solteiros que fornicam. Não corrigem eles fechando os olhos para os seus pecados. Por causa do dízimo e das ofertas. Tudo isso para não perder membros. Preferem ficar de mal com Deus ao invés de ficar mal com o homem. Deus manda lhe dizer: não se preocupem com igrejas cheias e nem use estratégias humanas para atraí-las. Deus enviará almas para todas as igrejas que falam a verdade. Deus manda dizer a esses cada alma que se perder por causa da negligência de vocês, Deus irá cobrar o sangue de cada uma. Se preparem para a consequência. Vocês têm colocado Deus Mamon para substituir Jesus na igreja. O meu Jesus nunca pregou a doutrina do dinheiro, nem riquezas, pelo contrário. Jesus pregou contra o sistema monetário do mundo. Ele mandou o jovem rico dar o seu dinheiro aos pobres e ainda disse que o dinheiro é a raiz do mal. Vocês não vão ver os 12 apóstolos pregando dinheiro na igreja primitiva e nem enriquecendo. Todos os apóstolos eram homens simples e não tinham riquezas. Para os pastores que ensinam as ovelhas através de vídeos da internet dos falsos profetas, antes de ensinar as ovelhas, separem a melhor doutrina, não ofereçam qualquer ensino de livro ou internet. O Senhor me revelou que nos próximos anos existirá ensinamentos parecidos com a palavra de Deus que não é a verdade. A respeito dos louvores, ensinem os seus membros a oferecerem o melhor louvor. O mundo das trevas é traiçoeiro. Se não vigiar, irão ser apóstatas e hereges sem saber, caindo na fé. O mal está por todos os lados e os demônios ao de redor. Pastores, não ensinem as suas ovelhas a adorar a placa da sua denominação e nem incita eles a brigarem defendendo o seu ministério. A placa da denominação não é Deus. Essa ideologia de defender nomes de igrejas e discutir é a mesma coisa que acontece com os times de futebol, na religião e política. Defenda a santa doutrina, não a placa da sua igreja. Mude os seus pensamentos a partir de hoje. Pastores, Jesus quer ovelhas de qualidades espirituais. A quantidade que vocês tanto querem é por causa do dízimo e das ofertas. Eu digo a vocês, sem a santificação todos irão ao inferno. A quantidade de membros sem a santificação não vão subir. Para os pastores conhecidos no mundo, vocês têm a chance de pregar para o maior número de pessoas do mundo. O Senhor irá cobrar a vocês se não pregar a verdade. Pastores, combatam o pecado para que os povos larguem. Vocês não estão manejando a palavra de Deus. Pastores, conservem o evangelho da verdade, não altere, não acrescente e nem diminua, não tire a essência da palavra que os apóstolos inspirados escreveram. Eu tenho uma mensagem de Deus para a igreja. O maior desafio hoje da igreja é andar na santidade. Ainda existe um povo competente que honra a palavra de Deus. Eu tenho visto isso com os meus olhos. Eles têm uma aliança com o Espírito Santo porque sabem que precisam dele para vencer o pecado. Os que vivem uma vida sem a obrigação de viver a palavra, não têm o Espírito Santo e precisam se converter. Jesus disse: servo para os obedientes, revelarei os acontecimentos futuros e darei forças para fazer a obra. Darei estratégias para ganharem almas.
O Senhor disse: servo, eu não quero uma igreja moderna, quero uma igreja que conserva os meus estatutos. Não quero política no meu altar, quero ministros da verdade. Não quero teólogos que ensinem, quero vasos que tenham meu Espírito Santo. Pastores, monitorem as vidas dos pregadores que sobem no meu altar. Irei por ter deixado qualquer um pregar no altar, oferecendo pão imundo. A igreja da atualidade não é a minha antiga igreja. Não quero o meu povo envolvido com o esporte. A igreja de hoje não está produzindo frutos por causa do pecado que impede a fertilidade espiritual de suas vidas. Sem a santificação, não receberão a porção do Espírito Santo. Como vocês sabem se é realmente a presença do Espírito Santo que sentem? Vivam uma vida santa e de oração diária para ter essa certeza. Você será propriedade inclusiva de Deus e o diabo não toca. Se estiver no pecado e alguma presença espiritual quer lhe tomar, não é o Espírito Santo. Primeiro o Espírito Santo toca no seu coração para deixar o pecado, depois que ele libertar dará força para servir a Deus e com certeza irá lhe usar. A obra do Espírito Santo consiste em libertar, purificar, santificar para depois usar. Revelação do pecado. Tive uma visão de um membro meu que estava lendo a Bíblia por eu incentivar. Vi um pedaço de pão entrando na sua boca e quando descia para o seu ventre o pecado saía em forma de uma massa negra e viscosa. Todo o mal estava sendo eliminado do seu corpo quando ele tomou uma atitude de praticar. O Senhor me disse que nos próximos anos o pecado ganhará força e se multiplicará de tal forma que dominará os corações das pessoas, ficando cada vez mais difícil deles se converterem. Eu vi aquela massa viscosa e cinzenta entrando nas pregações, nos louvores e nos púlpitos. Vi a massa viscosa dentro dos lares através da televisão. O pecado estava atacando por todos os lados. O Senhor me disse que a massa viscosa é o pecado. Quando aquela massa se aproximou de mim, eu recebi uma sensibilidade espiritual no nariz e senti um forte fedor de carne podre. Eu passei mal e fiquei enojado e causou uma grande repugnância. O Senhor disse: está vendo, meu servo, é assim que eu me sinto com o pecado da igreja. Não posso salvar aqueles que se contaminam com o pecado, nada que é repugnante e imundo não entrará no meu reino. O Senhor me revelou o poder da sua palavra. Tive uma visão do anjo me entregando a Bíblia dizendo: alimente os doentes, cure os oprimidos e fortaleçam-nos na presença de Deus. A palavra que está nesse livro tratará os seus pecados, libertando-o do jugo da escravidão do diabo. Essa palavra produzirá santidade por dentro e por fora, corpo, alma e espírito. Esse novo rebanho que está em suas mãos serão um povo zeloso e de boas obras. Eles serão mansos, humildes e terão um coração de amor. Tudo isso é o efeito da doutrina que irá ensinar esse povo. O anjo me mostrou um rebanho de ovelhas bonitas. E disse: esse rebanho será saudável espiritualmente com seu ensinamento. Eles não precisam de teologia, somente a palavra necessária para se salvarem. Eu vi na visão esses irmãos parecendo pequenas luzes brilhando na escuridão. Tive uma visão do lugar onde eu fui abrir uma filial. Vi vários esqueletos secos no chão. E quando eu pregava a palavra, entrava dentro daqueles ossos. Os esqueletos criavam carnes e se transformavam em soldados de guerra. Também vi pessoas dentro de areia movediças e sujas de lama. E quando eu pregava a palavra, tirava essas pessoas da lama podre do pecado e eles foram lavados com o sangue de Jesus, sendo levantados para a obra.
Eu tive a visão que eu estava no púlpito pregando a palavra e muitos estavam desligados e não prestavam atenção na palavra. Eles estavam com surdez espiritual, não ouvia o que o Espírito estava transmitindo à igreja. A palavra não fazia efeitos, eram retidas dentro da igreja, batia em seus corações e caíam por terra. Somente os que davam ouvidos que a palavra entrava em seus corações e descia para o interior. Sobre o casamento, a palavra é bem clara. O homem tentar achar uma brecha para pecar. O Senhor manda lhe dizer que casamento é um só. Quando um homem se une com uma mulher, torna-se uma só carne. Isso está ligado até a morte. Embora o homem deixe a sua mulher e volte a casar com outra, estará ligado espiritualmente com a primeira mulher. Enquanto um dos cônjuges estiver vivo, estará em adultério se casar com outra. E se a mulher sair de casa e não aceitar mais voltar, o homem tem que aceitar a separação, não o divórcio. O importante é perdoar e deixar seguir o seu caminho. Ele não pode casar com ninguém, tem que permanecer sozinho, pois estará livre para a obra de Deus. Caso a mulher queira voltar, ele pode aceitar ou continuar sozinho. Pais sejam mestres da fé e exemplo para os seus filhos. Filhos respeitem, escutem e obedeçam aos pais. Esposas sejam submissas aos maridos, assim como a igreja é submissa a Jesus. Façam tudo pelo amor. Maridos, não façam as suas esposas de escravas ou de servas. Jesus não obriga a igreja a lhe servir, não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Fui à igreja à noite, o Senhor disse para mim: observe e veja o que acontece com aqueles que ouvem a minha palavra e guardam. Fiquei observando quando um dos meus membros pregava a palavra. Eu vi como de sua bola saía pequenas bolinhas de luzes e se ajuntavam e tornava uma bola gigante. A palavra curava as almas que foram intoxicadas durante anos pelo falso evangelho. Eles renasciam da verdade, não mais da mentira. Vi a visão de árvores frutificando e ficando floridas. Eu já tinha tido uma visão de uma bola de luz daquela, mas o Senhor está chamando a atenção mais uma vez o efeito que a palavra da verdade causa. É importante pregar a sua palavra santa sem a mentira de outros ensinamentos. Eu vi quando aquela bola de luz envolveu várias pessoas que estavam gostando e aceitando. A igreja entrou em uma dimensão espiritual e vasos foram transformados naquela noite. Tem pastores que gritam na igreja para incendiar o povo, mas não tem unção na sua vida e nem intimidade com Deus para causar o efeito esperado. As suas gritarias até ferem nossos ouvidos, mas não tem autoridade para fazer descer fogo do céu igual a Elias. Porque eles servem Baal, Deus que não ouve, eles não servem o Deus que pôde fazer isso. Vocês que tentam levantar a igreja com palavras persuasivas e vazias. Não são fogos produzidos por vocês, não funciona, não adianta convencer o povo que Deus está se manifestando, sim está. O fogo de Deus é sobrenatural e homem nenhum pode fazer a igreja receber se Jesus não derramar. A igreja que deseja isso se santificar e ora pedindo renovo para Deus e verá. E na visão, quando o pregador falava, o povo ouvia atento, ninguém se levantava dos seus lugares. Aquela luz que foi formada através das palavras do pregador começou a circular pela igreja. Uma corrente de unção envolvia os corpos daqueles irmãos e todos estavam em espírito com os olhos fechados. Os seus corpos foram eletrizados pela bola de luz que passava perto deles, trazendo um forte renovo. Eu vi um óleo de azeite sendo derramado em cada cabeça das pessoas da igreja. Perguntei ao Senhor se estava ungindo aqueles irmãos.
Ele disse: servo, estou curando alguns da depressão e perturbação da mente. E aquela bola refletia uma luz no corpo dos irmãos e faziam ficarem alegres, outros tremiam de tanto poder. A igreja foi impactada com aquela pregação e experimentaram a doce presença do Espírito Santo. O poder da palavra de Deus invadiu aquelas vidas e contagiou todo o povo. A glória de Deus estava presente ali e aquela bola de luz reveste as pessoas por dentro e por fora. A palavra entrava nos seus corpos e preenchiam os seus vazios. Eu via luzes emanando do interior das pessoas que receberam a palavra e de dentro deles saíam fogos. Eu via a palavra fortalecendo as estruturas espirituais de muitos irmãos e formando pessoas fortes para a guerra. A presença do Espírito Santo edificava cada irmão na fé. A palavra de Deus é a fonte que vai lhe encher de Deus e fará crescer. A palavra matará a sua fome espiritual, dando força e afirmando a sua fé. A bola de luz produziu chamas de fogo dentro da igreja e o chão da igreja se transformou em brasas ardentes. Eu não via o piso da igreja, somente brasas. Os irmãos eram envolvidos com aquelas chamas e os seus rostos ficavam vermelhos. O fogo ardia dentro dos seus corações e tiveram as suas vidas espirituais fertilizadas. Naquela noite o Espírito Santo se manifestou de uma maneira poderosa e silenciosa. Esses irmãos serão instrumentos de bênçãos na vida dos perdidos. E forneceram vidas para aqueles que não têm. Vi um líquido parecendo cloro caindo do céu em suas vestes e embranqueciam. O Senhor disse: hoje a igreja recebeu o maior tesouro da terra, o meu Espírito Santo derramando a sua glória. Estão cheios de mim e se continuarem buscando a minha presença encontrarão mais da minha fonte inesgotável e nunca mais ficarão vazios. O pecado perde a força quando a minha igreja está ativa nas orações. Igreja, depois dessa grande revelação, eu percebi que alguns irmãos não sentiram nada e ficaram insensíveis com o poder de Deus. E Deus me revelava que eles estão mortos espiritualmente por não gostar de orar e precisam ressuscitar as suas vidas espirituais. Também tive uma visão de demônios entrando nos corpos dos irmãos da igreja. Perguntei ao Senhor o porquê esses demônios estavam tomando posse desses obreiros. O Senhor me disse: os solteiros estão em fornicação. Eu não conhecia a vida desses irmãos, mas o Espírito Santo revelou os seus pecados. Eu coloquei as mãos em suas cabeças no final do culto e eles caíram se retorcendo. Expulsei esses demônios. O Senhor me revelou que tem jovens que se masturbam. E isso é pecado. Quando você vai plantar uma semente, não se planta na areia ou nas pedras. A semente é plantada na terra. Mas a semente é plantada na sua terra, não em terra alheias ou em terra que ainda não possui dono ou está abandonada. A mesma coisa é o sêmen masculino que não pode ser desperdiçado. Deus criou o sêmen com o objetivo de procriar e ser plantado no útero da mulher para que nasça uma criança. Qual é a função de desperdiçar o sêmen em lugar que não pode procriar? Ou desperdiçar em uma masturbação? Olha o que diz a palavra de Deus. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. Gênesis 38, 8, 9. O cristão solteiro pode se dedicar mais a Deus. Aproveite o momento e se derrama na presença de Deus. No momento certo Deus vai preparar um casamento abençoado e entregue os seus anseios a Jesus e deixa que Ele cuida.
sobre a igreja que está se santificando e recebendo o Espírito Santo. O Senhor me disse: hoje estou dando resistência espiritual para minha noiva suportar as provações. A minha igreja resistirá ao diabo e ele fugirá. O Espírito Santo e o efeito da palavra são bênçãos dos céus que se ajuntam em conjuntos à espera dos santos e quando se manifestam, vêm todos de uma vez. Tudo isso que aconteceu foi o poder da palavra da verdade que veio da boca santa de um homem de Deus. Pastores de outras igrejas me disseram qual é o segredo do seu ministério. Eu respondi: é o povo que é humilde e simples que vem para a igreja, não interessados em bênçãos materiais. A maior bênção deles já recebeu, que foi a salvação. Eles vêm para a igreja buscar o renovo e de sentir a presença do Espírito Santo. Quero falar para a igreja que o Evangelho é puro e simples. O que torna ele difícil são os teólogos que misturam as Escrituras com os seus conhecimentos humanos, criando uma rede de ensinamentos. Tudo que eles pregam vem com um pouco de mentira. E se você tem discernimento, saberá filtrar o pouco de verdade de suas mensagens, rejeitando a mentira. Se você compreender a verdade, irá se afastar da mentira de todos os ensinamentos fora das Escrituras. Quanto mais você ler a palavra de Deus, mais conhecerá a sua vontade. Mas se não orar, nunca terá força de praticar o que a palavra te ordena fazer. Você começa a se transformar naquilo que a palavra quer. A palavra é tão viva que deixa você parecido com ela. A palavra levará vocês à vida eterna. É através dela que vem a santificação e a presença de Deus. A palavra traz proteção à vida e também é o transporte para a vida eterna. A palavra de Deus que tem heresia faz mal para a sua vida. Os demônios estão trabalhando na falsa doutrina, manchando a verdade. A falsa doutrina traz enfermidade para a alma e nunca lhe libertará. Não despreze a sã doutrina que é a vida. Pratique a palavra para que tenha efeitos de mudanças em sua vida. Guarde a palavra no seu coração para que o Espírito Santo venha trabalhar dentro de você. Você sentirá um grande prazer quando fizer isso. Uma sensação espiritual tomará conta de você. Essa sensibilidade é o Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo fica mais forte conforme a sua vida íntima com Deus. Uma adoração sincera sem viver uma vida de hipocrisia. É necessário conhecer profundamente a doutrina de Jesus e praticar para vencer o pecado. Conhecimento da doutrina com uma vida de oração para vencer a batalha espiritual e matar a sua carne. Viva uma vida espiritual saudável e feche os ouvidos para as falsas doutrinas e comece a dar ouvidos para a verdade. Beba da água da vida que Jesus tem para você e nunca mais terá sede das coisas desse mundo, nunca mais sentirá vontade de pecar. O Espírito Santo será tão abundante em sua vida que nunca mais terá sede pelas coisas desse e nem fome pelo pecado, pois estará saciado de Deus. Quero trazer uma exortação aos cristãos. Preparem os seus corações para receber essa palavra. Deus quer uma santificação interior de vocês também. Se libertem da mágoa e do rancor. Não deixem que a ira tome de conta de vocês. Eu vejo um esgotamento na vida de muitos e uma fraqueza espiritual. Vocês precisam dar lugar para o Espírito Santo trabalhar em suas vidas. Eu creio que Deus tem curado muitos surdos espirituais que antes não davam ouvidos à sã doutrina, agora ouvem com prazer e creem. Sobre as provações que estão para vir nesses tempos difíceis. Na visão eu vi pessoas aprendendo a enfrentar as suas provas sem pecar. E sobrevivendo em meio às provações e saindo mais fortalecidos espiritualmente.
Deus irá testar muitos naquilo que eles pregam. O Senhor disse que provas virão que mexerá com as estruturas espirituais e abalará. Essas provas irá trazer quebrantamento para que muitos se apeguem a Ele. O Senhor irá remodelar os novos vasos do jeito dele. Aquele que não estiver edificado na verdade não irão suportar essas provações. Tem que estar alicerçado na rocha, não na areia. Igreja, não importa o tipo de provação, se é na área familiar, sentimental, conjugal, financeira ou espiritual. Resista e busque a Deus e verá Ele lhe exaltar. Aprendam a se acostumar a passar pelas provas a partir de hoje, que dias piores estão por vir. O seu tempo é precioso, não ocupe com coisas inúteis e tire o tempo para louvar, ler a palavra e orar a Deus. Que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo lhe envolvam cada dia a mais. Amém.